Boa tarde, quase boa noite a todos. Eles pediram para eu animar vocês por 30 minutos. Não dá para... Eu vou ficar aqui. Não, pode ser. Eu vim pregar uma nova religião. Eu sou ex-militar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que eu tive muito orgulho. Entrei com 17 anos de idade na Academia Militar. Trabalhei para a Força Aérea, trabalhei para a Marinha. Sou formado em Meteorologia pela USP. Tive os melhores professores da velha guarda. E vou trabalhar na FEFELESH. Segunda-feira vão abrir mais uma sindicância contra mim, porque eu estou aqui, óbvio, né? Eu vim contar uma historinha para vocês chamada aquecimento global. Vocês querem ouvir essa? Tem 30 minutos, eu tenho muita coisa para falar. Na verdade, eu podia falar muita coisa, várias coisas, né? Muitas coisas. Também eu vou estudar geopolítica, né? Porque eu saí da meteorologia, uma ciência chamada dura, e entrei na geografia, que é uma ciência que abre bastante a sua mente para muitas coisas, e eu gostei muito disso, fui estudar muitos autores, inclusive filosofia da ciência, etc. e tal, né? Vamos assim. Então vocês vão perguntar, mas poxa, você é professor de climatologia, como é que você chegou em geopolítica? Porque quando você começa a estudar climatologia e vê que a história do aquecimento global é fraude, aí você começa a se perguntar por que tem que ter aquela fraude. E aí você começa a estudar documentos de geopolítica, muitos deles da ONU. Vocês gostaram, né? E aí, sabe, tá preto no branco a história. Tá preto no branco o que tem que fazer. Rio 92, lembra daquele lixo que teve, né? Eu falo que vai ser Rio mais 20, Rio mais 50, Rio mais 100, mil... ad eterno, né? E aí, quando a gente começa a estudar esses documentos da ONU, você começa a ficar assustado. Porque, teórico da conspiração, como tem uns idiotas na internet que ficam falando para cima de mim, nunca leu nada na vida, é o seu papel higiênico, depois que usou. Não é? Então você começa a ler aqueles documentos, você começa a ficar assustado. E eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês sabem o que a classe científica faz hoje. Faz pesquisa. Faz. Mas tem muitos deles que fazem uma outra coisa. Eles fazem política. E pior de tudo, eles legitimam ações políticas. Tá? Mas como assim, professor? Você não compra pasta de dente da Colgate? Aparece um cara de branco, esse jaleco, compre Colgate, não é assim? Você olha lá, é o dentista que falou, portanto tem fé, né? Né? Cara, eu queria que fosse Jesus Cristo que falasse para eu comprar a pasta. Porque o cara que leva fé na ciência, pelo amor de Deus. Ciência é a coisa mais fajuta que vocês podem ter. É antiética, ela não se propõe a ser ética. O pessoal acha que cientista é ético. Não é. Quem faz ética é filosofia. Né? Tudo bem? O cientista faz bomba nuclear e com a energia nuclear também faz o quê? Faz equipamento para... né? Para você sarar uma pessoa com radiação. Não é quem que vai falar para o cara não fazer a bomba nuclear? É um filósofo. Tudo bem? Mas olha só que interessante, que quando eu comecei... Vocês falam quando eu tenho que parar, porque senão eu vou embora, tá? Quando eu comecei a estudar essas coisas, eu me deparei com um negócio chamado camada de ozônio. Cara, vendendo uma coisa para vocês que não existe. Todo mundo acha que tem um escudo na Terra, assim, né? Assiste muito filme de Guerra nas Estrelas. Dá nisso. Cara, não existe camada de ozônio. Não pode nem usar esse nome. Existe a ozonosfera. E a ozonosfera é, como por definição, uma área da estratosfera onde a quantidade de ozônio tem alta probabilidade de ter ozônio. Eu falei, nossa, peraí. Quer dizer que tem alta probabilidade? Então tem uma hora que a probabilidade é zero? Tem. Aí quando? Quando é noite. Eu falei, nossa, como eu consigo mentir com a ciência? Aí quando você vai para os
velhos cientistas, porque afinal de contas estuda-se ozonosfera desde o final do século XIX, pasmem, né? E os cientistas dos anos 30, como Pendorf, já olhava as anomalias de ozônio no hemisfério norte e falava, nossa, o ozônio desaparece. Oh, como isso é novidade. O Dobson, ao qual nós damos pelo nome dele, né, a unidade Dobson, que mede a quantidade de ozônio na estratosfera, ele só ficou 40 anos estudando isso. Né? E quando chega o ano geofísico internacional, 1957, 1959, que está fazendo 60 anos agora, ele falou assim, cara, eu posso ir para a Antártida? Porque do hemisfério norte a gente já tem mais ou menos como é que funciona a ozonosfera. Vamos para a Antártida? Vamos. O que ele encontrou lá? Uma anomalia gigantesca. Não tinha ozônio durante o inverno. Sumia praticamente. Aí você lê o texto original, ele fala assim, as anomalias de ozônio na Antártica são muito maiores do que o hemisfério norte, porém totalmente naturais. Aí em 1976 o Dobson morre. Adivinha quando começa a historinha do buraco da camada de ozônio? A ideia. 77. Um ano depois. Tinha que esperar o papa do assunto morrer, vocês entenderam? Porque senão o cara ia falar, meu, o que é isso? Estou 40 anos fazendo esse negócio. 77 começa a historinha, 10 anos depois vem o painel do ozônio, que muitos dos senhores nem sabem que existe. E o que acontece? O painel do ozônio nunca mais desmanchou. Ele continua funcionando e ele criou a maior burocracia internacional. Todos aqui adoram burocracia. Vocês não gostam de burocracia? Que tal uma a nível internacional? Que é o Protocolo de Montreal, que é draconiano. Vocês viram o prédio que pegou fogo lá na Inglaterra? Por favor, levante a mão quem sabe qual foi o motivo. Qual foi? Geladeira. Porque o Protocolo de Montreal diz que quer levar o nível de refrigeração à idade da pedra. E qual é a idade da pedra da refrigeração? Usar gases tóxicos e explosivos. No Brasil já tem mais de 15 acidentes. Tá? Então, quando chegou essa ideia, que é sempre a coisa anti-humana. Olha que é um negócio que é feito na ONU, painel de cientistas, como Susan Solomon, programadora de computador que nunca fez pesquisa de campo, vai lançar balões estratosféricos para medir cloro. Você fala assim, pô, mas na Antártida, né? Puxa, que legal esse trabalho, né? Só que ela soltou os balões ao lado do vulcão Erebus, que lança 1.200 toneladas de ácido clorídrico direto na estratosfera. Olha, tem cloro. Oh. Sabe como a coisa é falaciosa? É um absurdo. Né? Só que esse protocolo existe. E agora em Ruanda, o ano passado, acho que foi novembro ou dezembro do ano passado, assinou-se o último protocolo de Montreal, né, o último estado dele, que é banir totalmente os gases refrigerantes de todas as esferas. Temos que voltar a propano, tá? Amônia, vão começar a explodir fábricas. A minha boca é maldita, o que eu falo acontece. Certo? Vão começar. E o curioso é que sai o painel do ozônio em 87, em 88 sai o painel do clima, que é o IPCC, painel intergovernamental para mudanças climáticas. Por quê? Eles já sabiam que os anos 70 foram muito frios e que o planeta realmente ia esquentar um pouquinho durante os próximos 15 anos em relação a 70. Então olha como cola o discurso. Igual do pajé, né? Como é que o pajé legitimava o poder do cacicão lá? Tá vendo aquela nuvem ali? Aquela nuvem preta? Um cumulonimbus. Quer ver como o Tupã está bravo? Saiu um relâmpago, viu? É a mesma coisa, os caras sabiam que o planeta ia esquentar um pouquinho, que ele só faz isso. E o discurso cola. Aí qual foi a cola do discurso? O CO2
O gás da vida, olha lá, de novo, os antinaturalistas, né? É antimundo esses caras. O CO2 está aquecendo o planeta. Aí a gente só começa fazendo a seguinte pergunta. Prova para mim que o CO2 faz isso. Não tem a prova. São 29 anos que o IPCC existe e ainda não conseguiu trazer a prova. Tanto é que os caras têm que usar um princípio jurídico, o princípio da precaução. Olha, nós não temos 2 planetas. Graças a Deus, se eu tivesse, eu tinha mudado. Candidato para Marte, eu. Fiquem aí. Não é possível, né? Vamos todo mundo da direita para lá, a gente faz um Marte direitista. Que tal? Não deixa os caras se matando aqui, né? E os senhores sabiam que já tem um outro painel? Alguém levanta a mão que já sabe que tem um. Não sabem? Em 2010, a ONU nos presenteou com mais um painel. O IPBES. Painel Intergovernamental para a Biodiversidade e Serviços Ambientais. Como eu estudei na escola da geografia também, sociedade, natureza, homem, meio. As coisas estão juntas. Eu falei assim, como assim? A natureza agora presta serviços ao homem? É, a natureza... Peraí, eu tenho que pagar alguma coisa? Ô árvore, toque R$5. Não, eu vou pagar para alguém. Certo? Serviços ambientais. O acordo já foi assinado a lá Washington, pelo nosso governo, em que, olha, a floresta tem biodiversidade. Eu estou cansado de ver essa história. Tudo que a gente conseguir, tudo que eu estou dizendo são as grandes empresas do mega capital, de criar com a sua biodiversidade, nós vamos pagar royalties para vocês. No máximo 4%. No máximo, não vai chegar nem a 1%. Então, de novo, Brasil, República das Bananas. Para que você vai ter que manter a floresta ou tudo que tiver lá dentro? Para sustentar uma indústria com material, né, biogenético, na verdade, biopirataria, que já está indo embora muita coisa, com essas 585.498 ONGs que tem lá, chupando tudo lá. Né? Porque ainda o protocolo diz, se essa árvore estiver no Japão, mas como é que essa árvore chegou no Japão? Ah, não sei, está no vaso. Tem que dividir o royalty com os caras. E aí o Boca Maldita, que sou eu, num capítulo da minha tese de livre docência, que é claro que foi rejeitada, né? Eu chamo, não sei como. Só essa historinha que eu estou aqui alegrando a plateia, eu chamo de pirâmide da dominação. Você tem que tirar o braço a torcer, porque foi muito bem engendrado. Quando você pega o tal dos gases refrigerantes, você matou as pessoas por contaminação de comida. A maior parte dos países tropicais são pobres. E, pasmem, muita gente morre por contaminação de comida. Então, quando eles destroem a indústria da refrigeração, que eu chamo que é a base da pirâmide, eles destruíram refrigeração barata, né? Tudo que é tipo de remédio. Muita gente hoje morre em incêndios, cerca de 10 a 11 mil pessoas, porque não existe, por exemplo, o sistema Chemestron, que é um sistema de combate a incêndio que, por exemplo, se uma bola de fogo explodisse aqui dentro, em 1/4 de segundo o sistema apagava fogo. 1/4 de segundo. Aquelas bombinhas plasmáticos. Então, pegou essa camada. O que veio o aquecimento global fazer? Toda a indústria do petróleo. Eles ficam falando para vocês que queima de combustíveis fósseis. Isso é conversa para idiota. O petróleo tem milhares de subprodutos. Milhares. Então, taxação sobre o petróleo é taxar tudo na economia global. Você vai deixar de usar o automóvel? Subiu lá o preço da gasolina? Não, você vai ter que incorporar isso para dentro da sua vida. Agora, serviços ambientais e meio ambiente, tudo, água, ar, tudo, né? Falaram para vocês iam pagar o ar que vocês respiram? Já pagamos com a Controlar aqui em São Paulo, né? Tudo bem? E aí, o Boca Maldita, eu, falo assim, está faltando os oceanos, está faltando o continente antártico, está faltando um negócio lá em cima, o espaço sideral. Né? Aí eu vou achar no documento da ONU, do seu Maurice Strong, que já morreu, está vendo o aquecimento global com o capeta,
Fez acordo com o capeta, tá lá, não tem como. Deve ser o administrador lá agora, não sei. Tá lá, um documento. As formas de soberania nacionais, estou falando entre aspas, geram problemas quanto à administração dos bens comuns ao globo. Eu li tantas vezes esse slide que você decora. Ele diz exatamente quais são os ecossistemas. Os oceanos, a Antártida e o espaço sideral. Peraí, o espaço sideral é um ecossistema? Deve ter umas amebas espaciais voando, né? Aí você vê 2 painéis científicos que nasceram no Ano Geofísico Internacional, o SCAR e o SCORE, né? Um para falar sobre a Antártida e o outro para falar sobre os oceanos, já estão fazendo este papel. E vocês já estão vendo aí, o discurso é sempre o mesmo. Precisamos tomar alguma atitude frente aos oceanos. Eu falei, abrir guarda-chuva para o Dick, né? Porque se o mar quiser tomar tudo aqui, né? Não, os oceanos estão com problemas, nós precisamos tomar conta. Eu falei, ser humano imbecil, idiota, vai tomar conta do quê, cara? Né? Vem uma frente fria, acaba a temperatura, vem um tsunami, leva tudo embora. Então, olha o vulcão, olha que lindo. Manda a CETESB multar o vulcão, por favor. Né? Não quero erupção vulcânica hoje, põe o dedo. Né? Hoje não vai ter, né? Não é assim? O ser humano tem a ação de controlar os fluxos de massa e energia do planeta. Eu só ouvi uma pessoa fazer isso até hoje, Moisés. Certo? Iluminado, porque não vi nunca ninguém fazer isso. Ninguém fez. Então agora nós somos muito importantes do planeta. Somos sim, cara. Se der uma tremida aqui ou cair um meteoroide, acabou. Tchau. Aliás, todos nós conseguimos nos juntar no planeta inteiro numa mega cidade maravilhosa de São Paulo ao Rio de Janeiro. O único problema é que se der uma gripe, some a população do planeta. Tá? Tudo bem? E aí, eu falei disso, puxa, os oceanos já estão começando. A Antártida, sempre, né? Aquela briga de quem quer tomar aquele continente. Aliás, arrumaram um problema para os russos, né? Ele queria furar o Lago Vostok, os ambientalistas... não mexe com o russo. Eu falei, não mexe com o russo. Os caras são ótimos de gelo e buraco. Ali tinha os dois, tinha que furar o gelo. Os caras me criam uma tecnologia de perfuração em gelo com fluido de silicone quente. São os únicos detentores desta patente. Assim como nós nos orgulhamos da Petrobras ter perfuração de poço profundo, eles têm esse orgulho. Significa que eles podem tirar petróleo agora de qualquer lugar congelado. Só para pegar a aguinha do Lago Vostok. Olha, a aguinha do Lago Vostok. Tá? Aí você fala, vocês estão perguntando, está faltando espaço, professor. Né? Vocês já devem ter visto várias da nossa fake news. O espaço sideral está cheio de lixo. Né? Eu, como geógrafo, adoro olhar essas... Geógrafo não, né? De estudar na geografia. Eu olho aqueles lixos espaciais e eu falei, nossa, eu queria morar num lixo desse. O lixo é maior que o estado de São Paulo, quase, né? Quando o cara foi com aqueles desenhos, né? Totalmente fora de escala. Por que tem esse discurso? Eu só fui descobrir quando eu estava no seminário do Livro Branco de Defesa Nacional. Quando tiver que falar, acabar, você fala, mas eu vou mandando ver. Aí eu olhei lá, os países que não tiverem seu próprio satélite até 2025, eu comecei a olhar assim para o lado, eu falei, boca maldita de novo, né? Poderão perder controle do espaço aéreo sobre os seus próprios países para as rotas internacionais. Bingo. Só faltava controlar as rotas internacionais do espaço aéreo e o espaço sideral. Então o discurso já é, o espaço está cheio de lixo. Como o discurso hoje a atmosfera está cheia de CO2. Entenderam? É sempre a mesma coisa. Então eles falam assim, países pobres, vocês não podem se desenvolver porque nós já colocamos muito CO2 na atmosfera. Países pobres, vocês não podem colocar o seu satélite em órbita porque todas as órbitas já estão ocupadas. E é uma vergonha o Brasil, né, cara? A Índia já tem bomba nuclear, foguete, míssil, biriba, tudo. A gente não tem nada, é uma vergonha. A gente não tem gente capacitada para isso? Claro que tem. Claro que tem. Né? E qual é o grande problema disso aqui? É que a gente realmente deixou tudo acontecer, né? E estamos deixando. Veja aí. Até o Trump dá uma negativa no Acordo Climático de Paris, que, na verdade, o CO2 vai ser tratado como urânio,
CO2 vai ser tratado como urânio. Ou seja, vai se criar uma comissão internacional para fiscalizar os países. O senhor não atendeu as metas aqui, sanções políticas. O senhor continua não atendendo as metas, sanções econômicas. Qual que é a última? Militares. É o professor Ricardo que está falando isso? Não, está nos documentos lá. O protocolo de Montreal está lá, claro. E em todos esses protocolos, adivinha quem é o último parecerista que tem lá? A Agência Atômica Internacional. É só ler. Não tem nada de teoria da conspiração, está tudo lá. Preto no branco. Então nós estamos autorizando, o Brasil fez isso, né? Passou na Câmara dos Deputados, no Senado e tomou a sanção presidencial, pasmem, em 98 dias. Cadê o pessoal da bancada ruralista? Não está aqui. Porque na Câmara dos Deputados passou com unanimidade. Ninguém levantou a voz. Aprovamos. Nós vamos pagar a conta do aquecimento global. Uma coisa que não existe, vai arrecadar trilhões de dólares. Para onde vai esse dinheiro? Com tantos problemas reais ambientais a serem resolvidos. Nossa cidade passa um rio de esgoto. Estou preocupado com o ursinho no Polo Norte em cima do growler. Vocês entenderam? É um absurdo. E isso vai se protelando, vão ficando com essa história. E nós estamos engolindo. Tá? Então o presidente agora assumiu, não, nós vamos ficar. O outro pulou fora. E o que foi legal do Trump mostrar isso, o Putin já tinha falado também, mas enfim, é que o discurso nosso, que era conspiratório de geopolítica, agora ficou completamente escancarado. Está lá, postas as cartas na mesa. A coisa é para fazer exatamente isso. Eles vão todos dar uma enorme banana para o Acordo de Paris e nós vamos ficar aqui pagando essa conta. Tá? Eu ouvi algumas palestras aqui, o pessoal da agricultura, porque já acabaram com energia, no Brasil não tem mais energia. Nós estamos pagando, a partir de ontem, bandeira vermelha 1, agora vai ter bandeira vermelha 2. Eu fui colocar lá o número de termoelétricas aqui no Brasil, eu dei risada. Dei risada, acho que dá umas 15, 20, por aí. Tem que dar uma olhada direito no número. Mas agora a gente vai para a Índia e para a China, eu parei de contar quando chegou no 1000. Parei de contar quando chegou no 1000. Eu falei, não dá mais para contar, chega, não dá. A Alemanha, extremamente hipócrita, né? Vende lá, sou sustentável, verde de dinheiro. Né? Está montando lá várias usinas termoelétricas. Eles vão ter uma Itaipu sustentada em termoelétrica. A carvão, olha lá. E lignito, que é um carvão amarelado, que solta enxofre pra caramba, polui pra caramba. Então, a conta ambiental, que não existe, nós é que temos que pagar. E é sempre legal que a gente, quando faz esse discurso, fala assim, o cara está falando que tem que destruir o meio ambiente. Isso é lógica da coerência esquerdista. Daquela mais vagabunda possível, né? O cara é terraplanista. Sou. Nossa, pelo amor de Deus. Tudo que é coisa idiota se atribui a cientistas que combatem a falácia aí do aquecimento global. O que a gente pode fazer para melhorar? Estavam falando que tem que fazer uma agenda, vocês querem escrever algumas coisas, eu tenho algumas sugestões. Primeiramente, educação. Se vocês forem esperar, principalmente o pessoal que tem dinheiro, eu sou do agronegócio, tenho grana, a indústria tenho grana. Amigão, pega os cientistas, pega os professores, monta a sua universidade. Pega as cabeças que você tem aqui no Brasil e vai fazer... você tem que comprar... O agronegócio tem que fazer o quê? Comprar tudo de fora. O nosso rebanho todo é vacinado. É 100% vacinado. Vacina de fora. Então, quanto você tem que produzir para comprar um vidrinho? É o que eu falo. A gente vende minério de ferro lavado e importa um produto de alta tecnologia chamado trilho de trem. O negócio anda 22 mil quilômetros. Imagina, estiva, navio, joga tudo lá de volta, usina, não sei o que, volta o trilho de trem. Né? Então,
Todas as incoerências possíveis e imagináveis. Nós temos tório. Tório praticamente só tem no Brasil e na Índia. O reator de tório já está montado desde 1950. Reator nuclear de tório, baixa toxicidade, quase não tem lixo nuclear. Imagina, era para ter usina nuclear em cada estado. Tem algumas usinas nucleares que são do tamanho de uma carreta de caminhão. Dá para uma cidade de 200 mil habitantes. O nego puxando cabo pelo Brasil inteiro, né? Então, notem os absurdos, né, de falta de coerência que nós temos de não ter o quê? Plano de Estado. Não é plano de governo. Governo passa. Plano de Estado. Não tem cabeça que não sabe fazer isso? Claro que tem. Por isso que eu falei, primeira coisa é o pessoal que está de direita e que tem dinheiro, investir nessas cabeças e fazer massa crítica, porque tem muita gente que está chegando nova aí que não vai querer entrar nessas universidades, que não vai aprender nada. Começa por aí. Segundo, né, é a divulgação dessas coisas. Tem que fazer muita divulgação. E terceiro, implementação operacional. Pegar de diversas áreas e aquilo que foi criado de massa crítica virar realidade e implementar. Pronto, você quebrou os caras. Você quebrou os caras. Eles não têm mais como pôr grilhão. Tem que fazer isso. Se não fizer isso, não vai adiantar. Você continua sendo submisso a qualquer coisa que vem do exterior. Como falar, vou criar a ideia da vaca louca, por exemplo. Só para alertar a todos os ouvintes, eu sou altamente financiado pela indústria do petróleo e pelo agronegócio. Basta ver essa minha conta bancária hoje. Nossa, de chorar. De chorar. É o que acusam a gente o tempo todo. Nossa, sou altamente financiado. Eu não posso ser um cientista para falar as coisas. É verídica a existência do HAARP? A existência do HAARP é verídica. O que eles falam que faz, duvido. Para mim, aquilo é simplesmente uma arma de tecnologia para comunicação em estado de guerra, tá? Ou interferência, a gente fala electronic warfare, né? Guerra eletrônica, tá? Tudo bem, pessoal? Vocês querem que eu... Pode continuar, tá ótimo. Eu falo. Nós estamos aguardando os testes lá de comunicação com o professor Olavo. Enquanto isso, por favor. Então tá. Vocês querem fazer pergunta também? Só eu fico falando. Vamos lá. Se você acreditar nisso, no meu ver, você também acredita que o homem controla o clima da Terra. Então, um negócio que gera uma energia, é super gigante, mas aquela energia frente ao planeta, não. Como também o pessoal fala, mas os projetos do Tesla são bacanas, etc e tal, são. Desculpa a expressão aqui, mas o pulsador de Tesla, na verdade, é uma teta, tá? O planeta Terra é um grande ânion, ele só fica jogando os elétrons para a atmosfera, depois você faz as coisas funcionarem com energia elétrica sem... Mas isso aí não sei se isso funcionaria de fato em escala, tá? Com certeza. Nós temos vários tipos de vulcões em atividade, são 550 em atividade, acho que mais de 5.000 submarinos. Um vulcão, como eles também têm várias categorias, então subpliniano, pliniano, estromboliano, blá, 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 um desses, se entra em atividade, por exemplo, o Pinatubo ou o Chaitén aqui na América do Sul, ele joga cinzas vulcânicas na estratosfera e provavelmente naquele ano você vai ter um verão amenizado. Tá? O Krakatoa, por exemplo, o ano que ele entrou em erupção, foi chamado o ano sem verão. Querem mais algumas perguntas? Pois não. Uma coisa, na sua opinião, quem é que está ganhando com isso aí? Pois eu gosto sempre de dizer, de novo, vão achar que é teoria da conspiração, mas não é, que a gente divide essa coisa de esquerda, direita e de força também, fracos e fortes. Então, na verdade, não são só dois lados, mas é uma mandala de 4 elementos. Tá? Os grandes poderosos do megacapital estão do lado que a gente chama de direita, mas não é uma direita porque é uma direita falsa, né? Eles controlam governos e controlam tudo. E desse lado você tem uma esquerda, que é uma esquerda que a gente chama de melancia, que está atrelada a esses caras do capital, com certeza. Tudo nos indica isso.
E fazem esse jogo de jogar as pessoas contra. Mas contra quem? O andar de baixo. No andar de baixo da direita, você vai ter os empreendedores de fato. Quem são os empreendedores de fato? São aqueles caras que levantam de manhã e não tem garantia de lucro. É o cara que está pondo a cara lá, estou fazendo meu negócio, mas não sei. Isso tem várias escalas também. O cara pode ser, tenho 50 milhões de hectares, zoando aqui, né? Não tem isso, mas enfim. O cara, se ele não está atrelado ao andar de cima, ele continua estando sozinho. E também no andar de baixo você tem os esquerdistas teóricos, dos quais muitos eu respeito. Por quê? Porque o cara é um teórico, ele está fazendo trabalho, etc. e tal. Como cientista eu respeito. Mas eu chamo eles de covardes, porque eles também identificaram tudo isso, e os textos são de 1970, e ficaram quietos. Não é porque eles têm que ficar quietos, porque eles estão atrelados com o andar de cima também, dos esquerda maluquinho lá. Né? Então, sim, no andar de cima, não interessa se os caras são esquerda ou direita, eles são os globalistas, que a gente chama, que são a união dessas forças todas, de esquerda para o globalismo. Então, também combato os dois lados. Tá bom? Posso falar para a senhora? Tinha uma professora de Minas Gerais, ela já se aposentou agora, a professora Wanda. Ela é contra as vacinas completamente. Ela também criou um método de autoimunizar a doenças com o próprio sangue. A pessoa está doente, ela pega um pouquinho do sangue e injeta na pele, para o sistema imunológico aprender. Enquanto que nas vacinas, a maior parte se injeta direto na corrente sanguínea. Está mais contaminando a pessoa do que ajudando. Né? Chikungunya, todo mundo fala que faz microcefalia. Né? Só aqui no Brasil. Né? Eu recomendo vocês assistirem a palestra do IPCO, Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, de uma imunologista mostrando isso e as revistas internacionais dando risada do Brasil. Vocês estão de brincadeira, que não tem um caso sequer na medicina, eu tenho que cortar. Então, meu tempo acabou. Estaremos fora do ar por falta de pilha. Não.